Olá, muito boa noite, minhas amigas e amigos. É com muita alegria que nós estamos dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo codificador Allan Kardec. Sempre com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Então sejam todos bem-vindos aos amigos internautas, o nosso fraterno e carinhoso abraço ao amigo Davi Ascenso. Então, estamos aqui dando início, sequência ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde nós iremos estudar o seu item terceiro, que diz ali, guardar-se da avareza. É um assunto, que envolve milhões de criaturas humanas, sabemos, e que, caso não atentarmos aos perigos que ela sempre oferece, seremos reféns, escravos desses tormentos morais, desta existência que muito os perseguem e nos perseguem, e também quando desencarnarmos, pois o sofrimento no plano espiritual, esta categoria de pessoas, criaturas, é muito difícil. Portanto, guardar-se da avareza é aquele cuidado que devemos ter em não sermos zelosos excessivamente pelas conquistas materiais. É ter sem apego, sem paixão e usura. Enfim, é ter apenas ou amealharmos o necessário, o suficiente para vivermos sem aquela preocupação do amanhã, descrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 34, ao nos afirmar que não precisaríamos ficar preocupados com o dia de amanhã, pois o amanhã já traria as suas próprias preocupações, bastando a cada dia o seu próprio mal. Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, de maneira simples e objetiva, ele já nos falava. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Neste mundo, devemos pensar que nada nos pertence. Não somos donos de nada, nem do próprio corpo. Apenas o que carregamos são as nossas próprias ações, aquilo que construímos com as nossas atitudes. Então, somos apenas depositários daquilo que Deus nos concedeu por empréstimo enquanto vivemos aqui na Terra. O próprio Cristo já nos advertia: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças a consomem. Os ladrões a desenterram e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem mesmo a ferrugem e as traças podem consumir e os ladrões a roubarem. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Sem dúvida. É sempre bom destacar que a ferrugem e a traça representam ou significam, meus amigos, o tempo, e o ladrão como sendo a morte. Vale também lembrarmos aquela justa recomendação de Jesus a São Marcos, no capítulo 8, versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o entendimento que o capítulo nos traz em questão, não se pode servir a Deus e a Mamon, é a escolha que devemos tomar. Desse espírito de decisão, entrando pela porta estreita ou pela porta larga. É uma escolha nossa. Ninguém está forçado a seguir esta ou aquela porta, aquele caminho. Pois conforme está nos escritos rabínicos, Mamon significa tanto o dinheiro em sentido restrito quanto as posses em sentido amplo. E essas posses são tudo aquilo que tem preço,
ou tudo aquilo que o ser humano possui além do seu corpo e da sua vida. Portanto, mamon é um termo que aparece ali na Bíblia para se referir aos bens terrenos. A palavra mamon é uma transliteração do aramaico mamon, que significa literalmente dinheiro ou riqueza. Foi, por exemplo, o que aconteceu, né, com Zaqueu, aquele rico publicano da parábola contada por Jesus. Um homem ambicioso, movido pela extrema ganância e cobiça dos lucros excessivos, preferindo antes seguir a mamon do que Deus. Até, né, aquele momento em que seu coração ele foi tocado e despertado pela doce presença e suave magnetismo do meigo nazareno, a ponto, né, de superar aquele difícil transe que ele passava, aquele apego de suas ilusões, às suas riquezas e às suas posses. A propósito, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 815, ele perguntou assim, vamos lá ver. A pergunta que Kardec faz, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? Da pobreza ou da riqueza? Então, Kardec, ele questiona, né, para ficar sem nenhuma margem de dúvida. E os amigos responderam, tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Sem dúvida, né, que a riqueza, né, e os bens temporais, elas acabam exercendo uma grande influência, um fascínio entre os homens. É aquela tentação, aquele poder de sedução, desde que nos deixemos, lógico, arrastar, né, pelas essas facilidades que o mundo nos cerca e nos oferece. Agora, quanto ao homem que busca sempre a sua transformação espiritual, se esforçando com vontade, trabalhando pelo bem, pelo seu aprimoramento moral, resistindo a essas armadilhas sedutoras, né, de Mamon, aceitando resignadamente a vontade do Criador, as coisas deste mundo lhes parecem mais diminutas. Elas são vistas com pouco interesse, porque ele já superou, aquilo já não toca, não interessa neste mundo. Sem aquela avidez e o sofrimento pela posse do ouro e dos negócios, né, que fazem aqueles que estão ainda apegados à materialidade. Então, é isto que acontece, né, com Álvaro, que vive atormentado pelo medo de perder e ter que repartir todas as suas riquezas. Devemos lembrar também que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 991, ele acaba ali categorizando dois tipos de avarentos. Quando ele pergunta aos benfeitores amigos qual que seria o mais culpado e qual se acharia em pior situação no mundo dos espíritos, na vida espiritual, né? Aquele que se priva, pergunta Kardec, do essencial e passa necessidades até morrer sobre o seu tesouro? Ou aquele que é somente avarento para os outros e pródigo para si, recuando diante do menor sacrifício para prestar um serviço ou ser útil, estando sempre de má vontade em favorecer alguém, quando nada lhe custe satisfazer suas fantasias e paixões? Então, há dois tipos, né, de avarentos. Aquele que fica atormentado, agonizando, fechado dentro do seu mundo, e aquele que se apropria do seu poder, mas ele não mede esforços em satisfazer as suas paixões e o seu próprio egoísmo. Responderam, então, os amigos. Aquele que goza de seus haveres, ou seja, aqueles que é o sovina conhecido, né? O avarento,
Aquele que gosta, ele utiliza os seus haveres, ele é mais egoísta do que próprio avarento. Agora, o outro, ele já recebeu parte do seu castigo. É como neste conto, vamos aqui apresentar, de um avarento, onde ele havia enterrado o seu pote de ouro num lugar secreto do seu jardim. E todos os dias, antes dele ir dormir, ele ia até aquele local, ele desenterrava o pote e contava cada moeda de ouro para ver se nada estava faltando. Porém, né, de tanto ele repetir aquele trecho, né, para enterrar e desenterrar o seu pote de ouro, o que aconteceu? Um ladrão, já ali observando ele há bastante tempo, ele ficou curioso, né, para saber o que o avarento ele estava escondendo. Quando um certo dia, na calada da noite, secretamente o ladrão desenterrou o tesouro, levando tudo consigo. Quando o avarento, então, descobriu a sua grande perda, enorme aflição, um grande desespero dominou, passando a chorar e gemer. E alguém que por ali passava, né, escutando ali aqueles lamentos dele, que saber o que estava acontecendo. Ficou preocupada, lógico. E o avarento, ali, chorando inconsolavelmente, ele dizia, né, para si mesmo: meu ouro, alguém roubou de mim. Seu ouro, né? Perguntou então aquele homem diante dele. Ele estava neste buraco? Mas por que você o colocou aí? Por que você não o deixou num lugar mais seguro, como dentro de sua casa, onde você poderia mais facilmente pegá-lo? Quando precisasse comprar alguma coisa? Quando ele acabou de falar isso, o homem avarento retrucou assim: comprar? Você está maluco? Falou furioso, né? Você não sabe o que diz. Eu jamais usaria todo aquele ouro para alguma coisa. Pois bem. Nesse instante, um homem então pegou uma grande pedra e jogou dentro do buraco vazio, dizendo para o homem avarento: bom, neste caso, meu amigo, enterre a pedra também, pois ela terá o mesmo valor do tesouro que você perdeu. Bom, moral da história. Uma coisa, meus amigos, que a gente possa ter, ou possa, somente terá valor quando dela fazermos ou fizermos uso. Agora, o codificador também apresenta, ele nos dá uma outra questão dentro da obra de O Livro dos Espíritos, agora a de número 900, vamos até ela. Onde ali Kardec faz a seguinte pergunta: aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, achará uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar aos seus herdeiros? Ele quer saber, né, se aquele que está juntando, ele sempre uma escusa, uma evasiva para isso. Os espíritos responderam: é um compromisso com a má consciência. Ou seja, ele está querendo se enganar a si próprio. Não é? Então, precisamos entender que, na verdade, o avarento, ele deseja justificar apenas o que faz para satisfazer a si próprio. Ele quer se enganar a si mesmo, pelo seu egoísmo. Então, o avarento, ele se apavora, né, com a ideia de tocar naquilo que ele considera intocável, como no conto narrado. Então, para essas criaturas que vivem mergulhadas nesse pensamento doentio, é como se alguém ameaçasse retirar o próprio ar que respirassem. Tão difícil, tanto é a situação a que eles se encontram engendrados ou envolvidos. Então, por sentirem-se ameaçadas, essas pessoas desesperadas, então elas estão sempre prontas em apresentar um motivo qualquer ou uma escusa plausível. Vejamos agora esta outra questão de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, de número 816. Vamos lá.
pergunta assim: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Responderam os amigos. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Aí, em seguida, Kardec, ele traz uma nota, ou seja, uma observação sobre isso aí, dizendo assim: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Por quê? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Pois bem, meus amigos, o texto, portanto, que propusemos estudar e refletir aqui nesta noite é pelo evangelista São Lucas, capítulo 12, que parte do versículo 13 até o 21, que fala exatamente, né, de um homem que, estando ali no meio da turba, ele então pediu a Jesus da seguinte forma: Mestre, diga ao meu irmão que divida comigo a herança que nos cabe. Enfaticamente, né, pedindo a Jesus. E Jesus, olhando de forma terna para ele, disse assim: ó homem, quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? E ainda acrescenta, né, o mestre: tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja a sua vida, não depende dos bens que ele possua. Então, em seguida, Jesus contou esta parábola para este homem. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido em grande quantidade, extraordinariamente, mantendo consigo o seguinte pensamento: que farei, pois, se já não tenho mais lugar onde eu possa guardar tudo o que colhi? Então ele estava preocupado com aquilo. Então, pensando e decidido, ele afirmou consigo: derrubarei meus celeiros e construirei outros ainda maiores, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tu tens meus bens, aliás, tu tens muitos bens por vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta tudo isso. Mas, sem ele suspeitar ou imaginar, né, ao mesmo tempo, Deus disse a ele assim: insensato que és. Nesta noite mesmo sua alma será tomada por mim. E para que servirá o que acumulaste? É o que acontece, como diz ali ao final, né, da parábola. Aquele que acumula tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então podemos perceber que a parábola, né, ao seu final, ela descreve a posição de muitos que desencarnam presos, que estão imantados no seu infeliz monodeísmo. Essa ideia, dessa contínua, né, fixação mental que carregam, inclusive para a sua vida espiritual. Aí que é o maior agravante para a alma, que parte desta terra sustentando essas ideias, escravo desse poder material. Então, isto significa que o sofrimento do avro, ele não se circunscreve ou termina nos limites estreitos da vida corporal, não. Mas prossegue além de sua morte,
como dizemos, além-túmulo, porque o seu espírito estará num estado de aflitiva angústia e de ausência de paz. Porque ele lamenta não poder mais aqui, como na terra, manusear aquelas cédulas, as moedas cintilantes, né, por vossas mãos, e passando então a ver os seus herdeiros dilapidar todo o seu patrimônio. O nosso querido médium Chico Xavier, ele tem uma frase assim, muito bacana, que é para a gente também levar para as nossas reflexões. Vamos ver. Olha aí. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Muito bem. Então, nós percebemos, meus amigos, que quanto mais o espírito ele carrega consigo essa ideia, ele não quer abandonar aquilo que lhe faz feliz no mundo, mais isso será causa de perdição e sofrimento para si. Né? Porque não dá para coadunar, não tem como nós vivemos felizes, prosseguindo nossa evolução espiritual, preso àquilo que nos escraviza ao mundo físico. Até mesmo dentro da própria literatura espírita, encontramos casos desta natureza, bem ilustrativos. Como, por exemplo, lá no livro Ação e Reação, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia, né, também por Chico Xavier, que lá no capítulo 5 desta obra, que chama-se Almas Enfermiças, iremos ali nos deparar com aquele caso do irmão Veiga, que é um espírito que, sob a desvelada tutela do assistente Silas, e também ali sobre as observações de André Luiz e Hilário, mantinha-se o que ele? Numa intensa e sofrível fixação mental, justamente por ocasião da herança, né, que ele perdeu ao desencarnar, e que lhe cabia por direito após a morte de seus avós. Então, no entanto, ele imaginava que, mesmo fora do corpo físico, ele tinha ainda o direito de usufruir daquilo, pois ele ainda não tinha despertado para as realidades superiores. Ele achava, talvez, que estaria ali no mundo físico para poder utilizar tudo aquilo. Então, torturado e angustiado, o que aconteceu com o Veiga? Ele emitia em torno de si formas pensamentos, ou seja, ele materializava as coisas pelo seu pensamento, que, comparado a forte e febril pesadelo, ele via ali os seus 3 filhos jovens disputando e dilapidando todo aquele seu patrimônio, entre documentos, cédulas, cofres, cheios de valores. Então estava revoltado, né, pensando em até suplicar aos seres das trevas para executarem a sua vingança, dizendo que jamais os perdoaria, bradando sempre consigo, né? Meu dinheiro, exige o meu dinheiro. Lá na revista também espírita, Allan Kardec, no mês de agosto de 1862, ele traz também um relato espiritual semelhante sobre o castigo de um avarento, chamado François Riquet, um homem muito simples e velho e solteirão, falecido há 4 ou 5 anos, deixando, né, aos seus herdeiros uma fortuna até considerável. E ali narra, né, dentro da revista Espírita, que ele tinha sido senhorio de uma das nossas amigas ali, contemporânea ao Kardec. No entanto, essa senhora havia se esquecido dele completamente. Quando, né, a sua filha, né, sofrendo ultimamente de crises de catalepsia seguidas de sono magnético espontâneo, então neste sono, né, pela forma como ela adormeceu, ela acabou vendo o senhor Riquet ali no desejo, né, de se aproximar-se de sua mãe, como querendo dizer alguma coisa. Dias depois, a moça, né, como boa médium escrevente, tomou o lápis e escreveu a comunicação seguinte, na qual Riquet assinalava seu nome e endereço exato. E sem saber do endereço, esta senhora então ficou, né, surpresa ao verificar depois
a exatidão daquele local. Ou seja, ela nem dava conta se tinha ou não esse endereço. Então, ela foi lá como para tirar prova e confirmou realmente era o senhor Requier. E como ele havia se manifestado espontaneamente, né, na qualidade de espírito culpado que se sentia até então ele expressou o desejo de falar àquela senhora, sua amiga, onde foi-lhe feita esta pergunta. Então, esta foi a comunicação dada por ele na revista Espírita. Como ali, fazendo a pergunta a ele, né? Que quereis de nós? O meu dinheiro, dizia ele, que aqueles miseráveis tomaram todo para repartir entre si. Veja que o espírito está numa condição em que ele se achava vivo ainda. E aí continua. Eles dilapidaram o meu patrimônio, como se não fosse meu. Venderam minhas fazendas, minhas casas para dividir tudo. Fazei-me justiça, porque eles não me escutam e não querem assistir a tais infâmias. Dizem que eu era usuário e guardam o meu dinheiro. Por que não querem me entregar? Se acham que foi mal adquirido? Aí, no intuito ali de tentar trazer a realidade aquele senhor Requier, né? Ali no momento do diálogo, falou assim para ele, mas você está morto, pobre homem. Já não precisas mais desse dinheiro. Pede a Deus uma nova existência pobre. Uma nova existência mais pobre, né? Quer dizer, uma encarnação de dificuldades, para aprender com a resignação. A fim de espiardes a avareza desta que você passou. Não, ele retrucava, eu não poderia viver na pobreza. Eu necessito, desculpa, eu necessito do meu dinheiro para viver, dizia. Teimoso, né? Aliás, eu não preciso de outra vida, pois estou vivo agora. Então, ele imaginava ali estar mais vivo do que nunca. O interessante, né, que essa resposta dada pelo senhor François Requier vai de encontro ao que Allan Kardec agora ele pergunta, mais uma vez, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 814. Vamos ver? Vamos lá. Kardec lhe perguntou assim, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabei que os próprios espíritos escolheram essa prova. E, frequentemente, são eles que acabam sucumbindo. É isso, então. E ali, né, naquele fito de trazê-lo à realidade nua e crua para ele, perguntaram assim, sofreis? Ou seja, está sofrendo por tudo isso? E ele confirma, sim, sofro as piores torturas que a moléstia mais cruel pode dar. Porque minha alma que suporta essas torturas. Eu tenho sempre presente em meu pensamento a iniquidade de minha vida. Prossegue ele na narrativa ali. Que para muitos foi motivo de escândalo. Bem sei que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que necessito me ajudem a sair desse estado miserável. Um estado deplorável, né? Então, responderam para ele, oraremos por vós. E já ao final ele diz, obrigado, rogai, para que eu esqueça minhas riquezas terrenas, sem o que jamais poderia arrepender-me. Adeus e obrigado. Então, encerra assim, né? Essa comunicação desse espírito, ao final, de François Requier, assinado por ele. E ainda mencionando ali a rua de la Charité, número 14. Nesse exemplo, como também em muitos análogos, Allan Kardec ele faz uma observação dizendo que o espírito ele pode conservar durante muitos anos
a ideia de ainda pertencer ao mundo corpóreo, aquilo que nós estamos acabando de dizer, né? Ele se acha vivo. Então, tal ilusão não é exclusiva dos casos da morte violenta, naqueles que partem, às vezes, por acidente, alguma coisa parecida. Parece ser consequência da materialidade da vida terrena e a persistência do sentimento de tal materialidade, que não pode ser vencida, é um suplício para esse espírito. Além disso, aí encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo, embora fluídico, porque, para que ainda se julgue neste mundo, que continue, ou acredite continuar, digamos assim, entrega seus negócios. É preciso que se veja com uma forma, com um corpo, como em vida. Para ter essa ideia. Então, se dele só restasse um sopro, um vapor, uma centelha, ele não se enganaria quanto à situação. Então, é assim que o estudo dos espíritos, mesmo vulgares, nos esclarece quanto ao estado real do mundo invisível e confirma as mais importantes verdades. Trago aqui outro exemplo, agora, da Revista Espírita também, só que de fevereiro de 1858, é sobre uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhora Hermance du Fox, a 6 de janeiro do ano de 1858, sob o título A Avareza. Então, diz assim ali o Espírito São Luís: tu que possuis, escuta-me, como nos advertindo, né? Como exortando sobre os perigos da avareza. Ele conta assim: um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro, encontrando no caminho um pobre que pedia esmolas, correu até ele e despejou em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois, ele seguiu o seu caminho e foi, né, semear o resto no campo paterno. Então, por esse tempo, veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira, só pó. O caçula, porém, ia caminhando tristemente contemplar o seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que ele havia ajudado. Então, disse assim: irmão, disse-lhe aquele mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Vejamos que temos aqui a manifestação inequívoca da lei de causa e efeito, pela caridade prestada ao próximo. Do dar que fomos prestar à caridade é que receberemos. Né? Como São Francisco, né? É dando que se recebe. Então, quando o ser humano aprender que o dinheiro que detens em suas mãos não é a causa essencial do mal, mas a forma como a ele se entrega, como a ele se escraviza, como a ele se serve por sua cupidez e seu egoísmo exacerbado, o dinheiro passará a ser o verdadeiro instrumento de sustentação à paz e de solidariedade entre os homens. Então, do livro Marcas do Caminho, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o bondoso amigo espiritual Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele nos traz uma bela reflexão sobre o verdadeiro emprego do dinheiro na construção da felicidade humana. Quando diz assim: o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é paz. No entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz
de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila é a alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria. É uma bênção do céu, que de modo imediato nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Que Deus possa, então, nos abençoar, que esta mensagem possa adentrar os nossos corações e meditar sobre o valor daquilo que detemos em nossas mãos, a título de empréstimos pelo nosso Criador, a fim que possamos converter tudo isso, meus irmãos, em benefício aos que mais padecem, aos que carecem, ao meio do caminho. Então, não vamos perder tempo, vamos ajudar hoje, porque amanhã, como fala o apóstolo Paulo, pode ser tarde demais. Então, se temos a oportunidade hoje de trabalhar, de poder converter os nossos empreendimentos, que muitas vezes acabam nos sobrando, vamos fazer, para que não nos tornemos, como falamos, reféns ou partes desta miséria humana. Que Deus possa, então, nos abençoar, nos guardar em sua infinita paz, e até uma próxima. Fique com Deus.